Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, neste dia 4 de outubro, a Igreja celebra a memória de São Francisco de Assis, esse grande e ilustre cidadão italiano, nascido em 1182, no contexto de uma família muito abastada, e depois de um momento de forte conversão, passa a viver a pobreza e o amor a Deus aos homens. Fundou também uma congregação religiosa, conhecida até hoje, os franciscanos, e junto com Santa Clara, as Damas Pobres, as Irmãs Clarissas. Depois mais ainda uma ordem para os leigos, a Ordem Terceira, e vindo a falecer em 1226. Numa época em que era grande o brilho externo e o poder político-social dos eclesiásticos, especialmente, chamou muito a atenção de São Francisco que era preciso viver uma vida pobre, para ser assim um fermento novo na sociedade, de modo que a sua pregação é um forte apelo para o desapego dos bens materiais. Conta-se que em certa ocasião, enquanto ele rezava numa igreja dedicada a São Damião, ouviu misteriosamente as palavras: Vai e reconstrói a minha casa que está em ruínas. Diante daquela locução divina, ele empregou todas as suas forças em recuperar aquela igreja que estava destruída e depois se dedicou a reparar também outros templos. Mas vai entender mais tarde que trataria-se de recompor, de reconstruir a igreja humana, a igreja espiritual, os homens e mulheres que precisavam de reforma e que deveriam começar isso por meio da pobreza como expressão da vida. E, de fato, São Francisco marcou um período muito importante da história da Igreja e deixou-nos para nós um legado espiritual por meio da vivência da santa pobreza. Pobreza essa que é uma virtude cristã que o Senhor pede a todos e que, de modo evidente, os cristãos que estão no meio do mundo vamos viver um pouco diferente, talvez, do que São Francisco viveu, mas podemos, com certeza, ter um desapego para confiar ainda mais em Deus e, assim, de modo sóbrio, ter disposição para compartilhar. De modo que, então, a virtude da pobreza, para um católico, traduz-se numa vida de desprendimento, aonde o Senhor, mesmo fazendo recordar sua palavra, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, nos orienta então a aspirar, pois, aquilo que realmente importa. Caminhar tendo diante dos olhos o suficiente, procurando somente aquilo que basta, para não cair nem em aflição por causa das coisas criadas. Essa pobreza que se manifesta em cumprir bem as nossas atividades profissionais, a cuidar bem das nossas obrigações, a deixar para o outro melhor, nós podemos ficar com aquilo que não é tão bom.
Nós podemos evitar o excesso de comodismo, de luxo, podemos ter, quem sabe, um pouco mais de austeridade no comer e no vestir e ser sempre muito generoso para com os outros. Por isso, meu irmão e minha irmã, da pobreza que São Francisco de Assis viveu tão bem, podemos nós também, quem sabe, nos inspirar e desprendermos-nos mais de tudo para nos apegar e nos entregar ainda mais a Cristo. Que esta virtude da pobreza nos leve pela fé a realmente confiar plenamente em Deus, o Senhor, e que as riquezas deste mundo não se tornem ídolos para nós, antes sim, por meio de uma vida sóbria, desprendida, possamos servir ao Senhor e, como São Francisco, ser fermento na massa, levando uma vida sóbria e austera. Que Deus nos abençoe.